Ok, pessoal. A independência do Brasil não foi um evento que ocorreu da noite para o dia. Foi o resultado de um longo processo que teve início no ano de 1808, quando a família real portuguesa e a corte portuguesa vieram para cá, fugindo do exército de Napoleão Bonaparte, e se estendeu até o ano de 1822, quando o príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, determinou que o Brasil não teria mais relação alguma com o Reino de Portugal. Durante este processo, eventos importantes ocorreram. Em 1815, por exemplo, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal. Quando veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte em 1808, Dom João ainda era príncipe regente de Portugal. Isso porque sua mãe, a rainha Dona Maria I, que havia enlouquecido, ainda estava viva. Dom João assumiu o controle de Portugal e de todas as suas colônias, mas na condição de príncipe regente. Sua mãe faleceu em 1816. 2 anos depois, Dom João torna-se rei de Portugal, do Brasil e de Algarves, com o título de Dom João VI. Observem a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Antes de dar continuidade ao assunto, eu preciso dizer para vocês que Constituição é um conjunto de normas, um conjunto de regras que determinam quais são as funções e os poderes do governo, ou seja, o que o governo deve fazer, qual é sua função e o que ele pode e não pode fazer. É preciso dizer também que o absolutismo é uma antiga forma de governo em que o governante tinha poder absoluto, ou seja, ele podia fazer o que quisesse. Portugal, por exemplo, era um estado absolutista, o que significa dizer que Dom João tinha poderes absolutos. E nesse contexto de absolutismo e constituição, teve início na cidade do Porto, em agosto de 1820, uma revolução que ficou conhecida como Revolução Liberal do Porto. Os líderes dessa revolução queriam que Portugal passasse a ter uma constituição que iria determinar as funções e os poderes do rei. Desse modo, Portugal deixaria de ser um estado absolutista, pois o rei teria seus poderes limitados por uma Constituição. Foram convocadas eleições para as Cortes Constituintes, que iriam fazer uma Constituição para Portugal. Outra consequência importante desta revolução é que Dom João VI teve que deixar o Brasil e voltar para Portugal. Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou seu filho aqui no Brasil na condição de príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, exatamente aquele mesmo da novela Novo Mundo que está sendo reexibida pela Rede Globo.
A partir daí teve início uma queda de braço, uma disputa entre as cortes e Dom Pedro. As cortes queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Queriam que o Brasil deixasse de ser um reino unido a Portugal para ser novamente colônia. Deste modo, Portugal poderia retomar a exploração que antes exercia sobre o Brasil. Entretanto, era necessário que Dom Pedro voltasse para Portugal para que o Brasil se enfraquecesse politicamente. Dom Pedro queria permanecer príncipe regente do Brasil, não queria voltar para Portugal. Nessa queda de braço, em que as cortes portuguesas, órgão formado pelos deputados portugueses, que exigiam a volta de Dom Pedro para Portugal, e Dom Pedro, que queria permanecer no Brasil, os deputados portugueses determinaram que as províncias do Brasil não deveriam mais obedecer às ordens do príncipe regente. Os grandes proprietários de terras aqui no Brasil, vendo que Dom Pedro podia voltar para Portugal, o que não era do interesse deles, deram início a uma campanha para que Dom Pedro ficasse. Diante disso, organizaram um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas e o entregaram a Dom Pedro junto com uma carta pedindo que ele não voltasse para Portugal. Isso ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822. Esse é conhecido na nossa história como o Dia do Fico, já que, nessa data, após receber a carta e o abaixo-assinado, Dom Pedro decidiu ficar. Numa viagem que fez à província de São Paulo, o príncipe regente do Brasil recebeu notícias importantes oriundas de Portugal e uma carta de José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos principais apoiadores da independência do Brasil. De Portugal vinha a notícia de que os deputados portugueses haviam diminuído seu poder como príncipe regente do Brasil. Da carta de José Bonifácio, a insistência para que Dom Pedro rompesse relações com Portugal. Diante disso, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. No mês seguinte, foi aclamado imperador. Notem que o processo de independência do Brasil não foi conduzido pelo povão, não foi conduzido pela maioria da população. O processo de independência do Brasil foi conduzido pelas elites.